vou explicar para vocês é a dinâmica deste curso. O objetivo não é criar mais uma teoria, porque teoria nós já temos muitas, tem um caderno pedagógico que tem um monte de coisas, e nesse monte de coisas, às vezes a gente fica um pouco perdido, não sabe como executar. Então, esse slide aqui, observem que ele já tem assim, ó, primeiro dia, já tem aqui, olha, eu vou pontuando aqui para vocês já saberem assim, eu estou sugerindo a vocês que utilizem o que eu vou passar aqui no primeiro dia de trabalho. Antes, eu vou só pedir, o pessoal que está monitorando aí para mim, fechem todos os microfones, o pessoal também, se vocês puderem, fechar as câmeras para nós, porque como é gravado, a gente vai editar, eu vou ter um momento de perguntas para a gente poder retirar as falas. E aí, antes de pontuar aqui o fazer mesmo, eu quero dizer uma coisa a vocês, assim, do fundo do meu coração e da minha experiência. Eu pensei assim, gente, eu não vou trazer para vocês um vídeo, um texto, apesar de ter deixado tantos lá e ter postado outros, né, que nós ainda vamos subir lá na plataforma, mas eu quero dizer a vocês assim, ó, todos vocês, pelo menos os que eu consegui ler, as várias perguntas sobre o e-book, sobre não sei o que, vocês já chegaram em 2023 com uma euforia absurda. Eu também já cheguei em vários anos assim para o Estado. E o que me preocupa nessa euforia? Quando nós estamos muito ansiosos, muito eufóricos, muito assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, que nem parece que saiu de férias, nós ficamos muito vulneráveis a ter que acatar um monte de atribuições que nem nossas são. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Se o especialista, ele cai na escola com tudo que vai vir de demanda e de orientação, porque eu não entendo até agora porque que todos esses documentos, com recurso de tecnologia que nós temos, não está em um documento só, para a gente não ficar morrendo para tudo quanto é lugar. Então, você já chega com esse tanto de documento que às vezes não sabe nem onde é que vai procurar. E aí chega alguém e começa assim, olha, mas tem diagnóstico, olha, mas tem isso, mas tem aquilo. E aí, na primeira semana, eu já diria até assim, na segunda-feira, já voltou para a sua cabeça, para a sua mente, aquele sofrimento do ano letivo. Por quê? Este ano me preocupa mais até que o ano anterior. Porque o ano anterior era pós-pandemia, nós ainda podíamos errar em algumas coisas, né? Apesar que não foi dado muito esse crédito aos especialistas, foi cobrado absurdamente. E agora que nós já passamos disso, então é o momento de acertar, então a cobrança vem muito maior. Então, por que eu estou iniciando com essa fala? Para dizer a vocês assim, olha, nós vamos ver listados aqui a prioridade do trabalho da supervisão. Eu não estou orientando a vocês nada que vai colocar qualquer um de vocês assim em situação constrangedora ou ilegal com os superiores. Por quê? Tudo que eu trouxe aqui, ó, está baseado na resolução 7.150, que traz as funções do especialista, na LDB, no nosso guia de trabalho. Então, assim, em todas as legislações que dizem assim, é esse o nosso papel, é essa a nossa prioridade. Ah, mas aqui vai ter um evento X, você vai ficar responsável. Sim, mas eu tenho uma função típica primeiro. Então, assim, nós temos que aprender a ter esse lugar de respirar mesmo, assim, ó, e deixar que o tumulto, mesmo que ele se aflore, se nós não formos o ponto de apoio, inclusive dos nossos professores, nós vamos ficar iguais ou piores que muitos professores, que já estão, inclusive, alguns já vão entrar aí com problema psicológico. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Só para vocês sintonizarem uma coisa comigo. Heredi, você não tem pressão na sua escola? Tem. Heredi, você não tem um diretor que joga um monte de coisa para cima de você? Tem. Heredi, você não tem um povo que joga um monte de função que é dele, falando que você tem que fazer? Tem. Professor que acha que eu tenho que ser assistente, gastar um monte de atividade de intervenção e colocar. E aí eu vou e falo assim, ó, quando acontece, estou dizendo isso, porque eu não trouxe um texto motivador, eu trouxe uma fala que diz muito, porque texto não resolve o nosso problema, não nosso da supervisão. Então, assim, ó, eu viro, às vezes minha sala está cheia, acontece da minha sala ter 5 professores, um diretor me ligando, que eu estou no andar de cima, e aí, Heredi, eu queria que você resolvesse isso, aí o professor entra, eu queria que você resolvesse primeiro, eu falo, gente, espera aí, só um pouquinho, um instante,
tá? Eu sou uma só, vocês foram entrando na minha sala e eu estava aqui terminando uma demanda e eu não trabalho nesse tumulto porque eu preciso de condições humanas de trabalho para não ferir minha saúde. Aí todo mundo, até contratado, porque tem gente que todo ano tem, minha escola tem um monte de contratado, que fica assim um pouco, eu falo, é isso mesmo, eu não posso adoecer não, senão eu não consigo desempenhar nada. Então, olha, vocês entraram assim de uma hora para outra, alguns deixaram a sala de aula, eu estou com uma demanda, que é da minha função, eu não estou à toa. Eu vou terminar, e aí, fulano, você que chegou primeiro, daqui a pouco você volta, que eu vou te atender. Eu vou atender todo mundo, mas não pode ser desse jeito não, eu não sei trabalhar no meio do tumulto. E aí eu chego para o meu diretor, e eu falo assim, diretor, essas prioridades vocês vão ver aqui adiante, que eu sigo essas prioridades à risca, gente. Aí eu falo assim, olha, eu estou fazendo uma dessas prioridades. Se eu não conseguir executar, o meu trabalho desanda e prejudica o seu trabalho enquanto gestor. Porque o que eu estou fazendo é fundamental. Então, eu não estou desacatando o que você quer. Estou fazendo uma parceria, estou fazendo uma prioridade para que você possa, inclusive, divulgar o trabalho da escola como um fruto muito positivo da sua gestão. Então, assim, eu não fico ignorando, eu tenho resposta mesmo para as coisas e eu não deixo que a pessoa transforme a minha sala num tumulto, não. Então, estou dizendo isso para vocês começarem dessa forma, tá? Nós somos supervisores, nós somos especialistas em educação e as pessoas não podem nos deixar vulneráveis, tá? Então, vamos começar. Olha só, essa semana de planejamento, eu vou abrir, acredita, e se vocês quiserem vir participar da minha reunião, vocês vão ver que eu vou utilizar esse slide. Eu vou fazer um acréscimo ou outro, porque cada escola tem uma particularidade, tá? O que é esse primeiro dia? Eu abro a minha reunião, antes de passar o vídeo, passar a dinâmica, eu já vou colocar isso aqui. Então, olha, eu escolhi fazer essa capacitação para vocês, falando o que vai ser o primeiro dia, para que vocês consigam fazer os primeiros dias de reunião de vocês, textualizando isso aqui e fazendo as adaptações. Olha, nós, equipe gestora e pedagógica, por quê? Eu nunca, enquanto especialista, eu falo só de mim, especialista. Eu falo de mim, especialista, e de nós, equipe gestão. Por quê? Eu posso, gente, ter tido a briga que eu tiver com o meu diretor. Na reunião, somos nós, equipe gestora e pedagógica. Nós temos que ter esse profissionalismo. Desejamos que o nosso ambiente de trabalho seja de harmonia, paz e prosperidade, que saibamos enfrentar os desafios com confiança e muita fé em Deus, que cada um de nós não seja fonte de problemas, mas ponto de apoio e resolução, que saibamos reconhecer as fragilidades dos colegas e levar a eles força e suporte para favorecer sua capacidade de ser forte, condição dada a todos nós. Aqui, cada trecho desses aqui, vocês podem reformular com as palavras de vocês ou utilizar e reforçar. Que as conversas entre nós e entre os vários pares sejam de produtividade, diálogo, de troca, e em momento algum que sejam fonte de desarmonia, que seja abençoado o nosso ano de 2023. Então, esse é o momento que vocês têm a opção ou de fazer isso aqui, porque tem gente que às vezes precisa de um suporte de slide, às vezes essa parte eu nem uso, eu falo, olha, o que nós desejamos a vocês? Eu não falo primeiro com o vídeo, eu falo com uma fala mesmo, que eu acho que é mais pessoal para tratar com todo mundo, né? Feito isso aqui, eu sempre passo, lá tem uma lista de vídeos acolhedores, lá tem uma lista de textos e lá tem uma lista de dinâmicas. Eu estou falando lá no e-book. Vocês vão escolher aquilo que for mais propício. Eu gosto de colocar uma dinâmica no primeiro dia, porque o primeiro dia a gente pode gastar um tempinho a mais, com coisas mais leves, com entretenimento, para desarmar as pessoas, porque no segundo dia nós já nos acolhemos. Então, é um dia de um trabalho um pouquinho mais pesado. Então, é um dia que eu coloco um texto, eu coloco um vídeo, porque não dá para ser uma coisa que demore muito. E dinâmica geralmente demora. Aí a pessoa divertiu, tem sempre aquele que é muito animado e gasta mais tempo. Então, o vídeo, ele não pode ser só o vídeo, ponto, desligou. A dinâmica também, na hora que ela terminar, nós temos que fazer essa conversa acolhedora com a equipe de professores. E aí, olha só, eu sempre centro num ponto assim. Às vezes a gente está na equipe, que a gente está tão chateada, às vezes a pessoa chateou a gente tanto no ano anterior, que a chateação caminhou. Você olha para a cara das pessoas e fala assim, oh meu Deus, eu vou ter que acolher essa pessoa que eu ainda não passei o ranço que eu estava sentindo, porque nós somos seres humanos. Mas assim, nós vamos sempre pensar
naquele profissional de referência para nós. Não pensa que você está fazendo, porque com certeza vai tocar o coração daquela pessoa, e ela também vai ser diferente. Eu já estou dando essa dica para aquele que olha e fala assim, não estou com vontade nenhuma de motivar esse povo que tanto me faz sofrer, que seja maior que isso, tá? Aí essa conversa, ó, demonstrar a importância deles para o processo de formação humana, o valor que eles assumem na vida de cada aluno e, consequentemente, na sociedade. Isso eu gosto muito de falar assim com o professor, às vezes, quando eu não tenho muito assunto para falar, eu pergunto. Eu termino o vídeo e pergunto assim, fulano, eu queria que você falasse para mim qual é a sua importância na vida desses meninos para os quais você dá aula. Eu queria ouvir de vocês. E às vezes tem professor que fala assim, eu nem sei, ou então porque às vezes ele está tão desmotivado, mas é bom, você vai provocando e não fica só você falando. E aí eu volto e falo assim, olha, nós não temos dimensão daquilo que nós ensinamos. A gente ensina A, o menino aprende, às vezes é B e C, e nem o A que nós ensinamos. Mas uma coisa é certa, vocês sempre levam algo a mais para a vida dessas pessoas. Então esse é o momento que nós vamos trabalhar essa reflexão. Evidenciar a importância de criarem uma organização para não ter uma rotina tumultuada e doentia. Então, aqui, quando você está falando, já é o professor que está olhando para você e pensando assim, mas olha quem está falando para não tumultuar a rotina, justamente a supervisora que mais me cobra as coisas. Então, aqui é o momento que eu falo assim, gente, olha, nesse ponto, eu quero acordar com vocês uma coisa muito fundamental. Vocês são servidores públicos, eu, supervisora, sou servidora pública. Eu tenho uma cobrança muito excessiva sobre minha função, vocês também têm uma cobrança muito excessiva. Então, assim, se eu pudesse, vou dar um exemplo muito claro, eu desobrigava cada um de vocês de montar um plano de aula, porque assim, automaticamente, eu não teria que analisar. Então, cada um dos serviços que eu atribuo a vocês é um serviço que eu tenho de contrapartida para mim. Mas nós estamos num período da educação, e isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com melhoria da qualidade do ensino. Nós passamos de um período pandêmico em que todos nós estamos sendo muito cobrados a fazer e a prestar contas do que está sendo feito. Então, eu quero dizer a vocês assim, ó, quando eu peço para vocês criarem uma organização para não terem uma rotina tumultuada e doentia, é porque eu também estou me organizando, porque às vezes eu também fico perturbada com essas datas. Então, assim, não banalizem, tenham o caderno de vocês organizado, coloquem lá todas as datas, não percam os prazos de entrega. Por quê? Porque eu vou precisar cobrar esses prazos, porque eu vou precisar dar retorno aos meus superiores sobre esses prazos. Então, assim, esse é o momento de poder conversar, deixar que eles falem, olha, se vocês... eu vou listar durante a capacitação aquilo que é dever e que o Estado não abre mão. Se vocês tiverem uma sugestão para que a gente possa tornar isso mais leve e que essa sugestão não seja não cumprir, porque eu não tenho essa autorização, que vocês exponham, que nós possamos chegar no entendimento. Então, é muito bom firmar essa parceria inicial com os professores, tá? Defender a potencialidade que cada um apresenta para ser melhor naquilo que faz, sem querer ser o outro, mas valorizando as potencialidades que carrega consigo e se aperfeiçoando. Então, isso aqui é dizer a cada um deles, olha, você que é de português, nós temos tantas capacitações, se for uma fragilidade, hoje a internet é uma fonte riquíssima, você que é de matemática, e pontuando. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você é capaz de se auto-aperfeiçoar, se te falta alguma coisa. Se for algo que você não está conseguindo resolver, compartilha comigo, que eu vou ver como que eu posso dar esse suporte. Então, assim, mas vamos estabelecer uma parceria. Então, que essa conversa inicial, ela seja assim. Eu gosto muito, gente, de criar um ambiente de café. Então, assim, Heredia, onde é que vai ser apresentado? Eu acho o máximo, o meu turno é matutino. Você criar um ambiente, assim, não para a pessoa poder lanchar no intervalo de uma reunião. Eu já venho fazendo isso há um tempo e vem dando muito certo. A gente faz uma espécie de coquetel. Então, coloca ali, né, coloca a garrafa, coloca ali o suco e coloca sobre a mesa a hora que eles quiserem lanchar, ou então a gente coloca uma mesa posta, mais afastada, e vamos colocando os slides.
e aí eu descobri que eles prestam muito mais atenção do que a gente perder, às vezes, o tempo do café. Esse ambiente, ele fica mais quebrado. Quando eles chegam e veem as mesas organizadas, as mesas forradas e tudo, a gente coloca ali um arranjo de flores, às vezes não é nem aquele lanche, né? A escola geralmente patrocina esse lanche, quando a gente, né, faz lá o pedido com antecedência, é um café com os biscoitinhos, às vezes um chá, mas é um ambiente que quebra um pouco essa questão de reunião, que às vezes é tão pesado, então isso é muito atrativo. Aí eu já coloco para eles assim, ó, o objetivo desta semana, aí eu já trouxe aqui, são partes dos documentos, tá? Tudo que está aqui, eu fui lá no caderno pedagógico, não sei o quê, eu vou seguir o que está aqui, e vou seguir aquele trabalho sequencial do e-book que vocês viram lá. Porque nós não conseguimos abraçar tudo que vem, tá? Mas quando você abraça o que a lei fala que você tem que fazer, você não tem problema. Então, olha lá, eu pontuo para eles que o objetivo desta semana trata-se de uma ação formativa, porque muitos professores acham que o especialista não está fazendo capacitação, essa é a maior capacitação que nós fazemos, que visa avaliar o que foi feito no ano anterior, planejar o atual ano letivo e documentar o que for acordado pela equipe para guiar a execução dos trabalhos. Então, o que é esse documentar? Faça uma síntese de tudo que foi trabalhado na semana, às vezes essa síntese dá 2, 3 páginas, pegando dos slides mesmo, foi trabalhado o objetivo da semana de planejamento, e vou pegando os títulos. Depois, cada um dos participantes assina, e eu coloco no livro de abertura do caderno pedagógico da escola, o livro, coloco lá como uma ata. Por quê? Porque se depois o professor falar, não foi dito isso, nós precisamos ter memória de reunião. Esses slides, eu faço o PDF e jogo no grupo de WhatsApp e jogo também no grupo da minha equipe de trabalho que eu tenho no e-mail oficial. Então, porque às vezes alguém vai perder algum prazo, vai esquecer, eu jogo lá para eles, tá? Sempre eu faço memória de reunião. Eu informo isso aqui com ênfase, olha, o tempo limitado, os dias de planejamento não esgotam o trabalho, dão direcionamentos para as execuções. Por que eu falo isso? Porque eu falo, olha, gente, aqui nós não vamos ficar aprofundando a intervenção, nós não vamos ficar aprofundando, mas nós vamos ter a reunião de intervenção. Então, assim, eu falo para eles, aqui é um direcionamento, e nós vamos continuar fazendo as reuniões pedagógicas. Nesses 3 dias, nós vamos ter essa visão de tudo que precisa ser feito ao longo desse semestre, e vocês já vão saber o que fazer nessas primeiras semanas. O objetivo desta reunião de planejamento é este. A secretaria pontuou 3 momentos importantes, que não só temos que colocar na nossa agendinha, marcar claramente, mas já nos direcionam para um tipo de trabalho que precisa ser feito. A nós, especialistas, já temos que entender algumas coisas que têm que ser feitas a partir desses momentos. Ah, mas eu vou seguir esses 3 momentos? Isso aqui é dever da nossa função. Isso aqui independe de quem está cobrando. Se alguém quiser falar assim, o especialista não faz isso, então tem uma sanção administrativa, podemos ter, isso aqui é nosso dever. Olha, ela disse assim, que 1º, 2 e 3 de fevereiro é o estudo e planejamento do trabalho pedagógico do ano. É o que nós já vamos fazer quando a gente findar a reunião com os professores. 7 de julho, agora sim, a reflexão sobre a vivência do 1º semestre e o que ainda falta ser desenvolvido no 2º semestre, contribuindo para a revisão do planejamento de forma preventiva. Nós, especialistas, temos que começar a montar, para não nos perdermos, o nosso arquivo de portfólio. O que é isso, arquivo de portfólio? Olha bem, tira as fotinhas da semana lá, que às vezes a gente está tão focado que nem tira lá, fez o café, acolheu e tudo, eu vou lá e coloco assim, ó, semana de planejamento, coloco lá bonitinho. Eu não fiz os tópicos da ata, eu pego isso aí e coloco lá no meu arquivo. Coloco lá bonitinho, deixa organizado. Nós não vamos acolher os meninos? Então, eu não pego muitas fotos, não. Eu peço aos professores, a gente organiza, a gente vai ver isso aqui. Olha, façam para mim umas 3 ou 4 fotos, ou então eu passo nas salas e faço, coloco acolhida de alunos. E aí eu já vou colocando isso aqui no portfólio. Quando a secretaria pede essa vivência, o que eu faço? Mando o portfólio. 7 de julho, então, vai ter essa reflexão. Já comecem a se organizar. Vocês, especialistas, já colocam aí, ó. Vou iniciar meu portfólio das ações. Porque fiz isso aqui, todo dia vai lá, alimenta ele lá um pouquinho, coloca, não é diariamente, não.
tá? Quando eu falo todo dia, assim, eu vou, às vezes eu pego lá o meu rascunho do que eu fiz na semana, e dos pontos estratégicos aqui, é que eu vou lá e coloco. Por exemplo, reunião de AE, é importantíssima. Então, reunião de AE, os tópicos que foram tratados, eu vou lá e coloco, prova de que eu orientei a fazer. Então, são esses tópicos primordiais que nós vamos elencar aqui, que eu vou compor meu portfólio. E aí a secretaria também diz que 22 de dezembro vai ter análise do que foi executado em relação ao planejamento com encaminhamentos para o ano seguinte. Então, veja que a secretaria já está nos dizendo que os semestres serão monitorados. E vocês, basta executar o que tem que ser executado, montar lá direitinho. E o que que você... Por que que esse slide aqui, ele vai ser apresentado para o professor? Para dizer a eles assim, olha, professores, esse texto aqui, ele não é meu. Esse texto, ele é da secretaria. Então, assim, mas eu vou ter que mostrar registro de intervenção que eu fiz? Sim, porque eu vou precisar compor um portfólio com os registros das intervenções. Mas nós vamos ter que participar desses projetos? Infelizmente, sim, por mais que você não goste. Por quê? Porque, olha aqui, eu tenho essas datas demarcadas. Então, eles já precisam saber que nós temos esses afazeres. Isso, gente, essa cobrança da secretaria, no meu entender, até nos ajuda. Porque aí o professor já vai saber assim, ela não está cobrando que ela gosta de papel, ela está cobrando que vem uma orientação para se cobrar. Aí, olha só, coloquei isso aí eu vou e falo assim, vamos respirar agora? Vamos respirar? Vamos, estamos todos aqui conversando. Eu, Heredi, estou cansada de falar. Agora eu vou passar a bola para vocês, tá? Eu vou passar a bola para vocês, mas antes eu vou conversar com a atividade que eu quero que cada um faça. Aí eu converso com o professor assim, vamos fazer uma roda aqui agora bacana? Vamos esquecer um pouquinho, vocês já entenderam a lógica da semana. Mas vamos fazer uma roda bacana? Deixa eu falar um pouquinho de mim, tá? Aí eu começo assim, eu quero que cada um de vocês também falem um pouquinho de vocês, nesse primeiro momento. Mas assim, não falem aí sentadinhos, não, porque enquanto eu vou ouvir vocês, eu também vou tomar desse café, gente. E eu assento mesmo para tomar um pouquinho de café, eu falo, deixa eu começar comigo, então. Aí eu faço uma pequena apresentação. Aí eu falo assim, meu nome, aí eu falo, né, Heredi, vou lá, coloco lá tudo certinho. Eu sou formada nisso. Nesta escola eu trabalho há tanto tempo. E aí eu gosto de colocar assim, como que eu me defino? E aí eu já falo assim, olha, eu me defino como extremamente organizada. Sempre que eu falo isso, os professores falam assim, demais. Então, assim, aí eu coloco, né? Eu também me defino como uma pessoa e vou colocando, né? Assim. Em relação à educação, isso, eu tenho algumas dificuldades e eu falo. É bom a gente falar assim, eu falo, olha, gente, eu tenho dificuldade absurda de prazos não cumpridos. Então, assim, se for o caso de alguém, conversa comigo, não deixa a coisa simplesmente parecer que é banal. Então, assim, aí essa sou eu. E aí eu vou passar a bola, vamos aqui, como eles estão em círculo, eu falo assim, eu vou passar a bola para você. Eu vou te ouvir, vou tomar o café. E cada um vai falando um pouquinho de si. Então, isso flui, assim, muito bom, né? E também a gente não fica só, nós ficamos lá falando. Às vezes, eu falo assim, passa a bola para o diretor vai falar um pouquinho, aí ele passa para a vice, e a vice passa para a primeira pessoa. A gente faz isso muito junto, sabe? E tem gente que já está na escola há muito tempo e fala que toda vez que vai falar isso, que fica assim em dúvida para saber como que se define. Que é muito difícil nós fazermos uma definição. Então, ok, fez esse momento aí, terminou com todo mundo, nós vamos voltar, nós especialistas já lanchamos, né? A dinâmica de grupo. Olha só, nós estamos num momento bem lúdico. Por quê? Porque nós não vamos jogar aqui as legislações assim de primeira. Aí, assim, agora, olha, vocês trabalharam sozinhos, agora vamos trabalhar juntos? Aí eu estou dando a sugestão para vocês aqui, dividir os grupos, entregar os questionamentos, que são esses aqui, dar um tempo para reflexão e depois solicitar a apresentação, um representante de cada grupo que deve apresentar as respostas a essas questões aqui. É importante que o especialista registre as pontuações enquanto ocorrem as apresentações. Vou explicar por quê. Se a escola for muito grande, tiver como colocar, por exemplo, assim, área de linguagem separada, área de matemática separada, ou então colocar, de repente, por segmento, aqui vai ficar o pessoal da alfabetização. Então, assim, colocar esses grupos para que eles tenham, pelas perguntas, vocês vão entender o porquê.
É importante que tenham efetivos e contratados em cada grupo, porque tem pergunta que vai ser tematizada aí no ano anterior e essa pessoa está chegando agora para este ano. Então, eles vão poder discutir. Ele falando como é que era a escola dele, o efetivo falando como que é a atual escola, né? Olha, a primeira pergunta, qual a maior preocupação em relação ao trabalho docente em 2023? Qual a maior preocupação em relação às aulas? Desafios a serem vencidos. Em relação ao ano anterior, o que precisa ser mantido e o que precisa melhorar? O que considera essencial para a discussão nesses dias de planejamento? Isso aqui, gente, a gente já está começando a atender ao documento da secretaria, que não traz esses questionamentos, mas pede que a gente faça uma reflexão sobre o ano anterior. Ninguém melhor para fazer isso do que o próprio professor. A gestão e a supervisão também pode formar um grupo e pode pegar essas perguntas aqui. Aí, na hora da apresentação, falar assim, olha, aqui nós vamos nomear, esse aqui é o grupo A, ou então se foi o grupo da alfabetização, esse aqui é da alfabetização, esse aqui é o grupo do ensino médio, ou então esse aqui é o grupo do fundamental, esse aqui é o grupo da educação técnica, e aí vai. Então, vamos começar com vocês? Definam. Cada grupo tem 5 minutos para apresentação. Qual foi o consenso que o grupo chegou? Qual é a maior preocupação? E o especialista vai tomando nota daquilo. Às vezes, o que eles considerarem essencial para a discussão nos dias de planejamento, pode até fazer com que a gente altere um pouquinho o nosso plano. E aí é muito importante que eles vão sentir um friozinho na barriga de chegar lá e falar, ó, nosso grupo discutiu isso, isso e isso, e eles participam bastante da reunião. Nós vamos discutir agora com eles, assim, ó, vejam bem, eles tematizaram para nós, tá, o que são as principais dificuldades. E eles colocaram para nós o que eles consideram essencial para a discussão nos dias de planejamento. Aí eu jogo para eles assim, então, professores, agora nós não podemos sair desse nosso primeiro dia sem discutir muito qual é o papel do professor. E vocês precisam ter clareza dessa discussão que nós vamos traçar a partir de agora e levantar os questionamentos. Eu detalho, vocês estão vendo esse trecho e esse trecho aqui, ó. Eu detalho sempre para os meus professores, tá? Olha, as duas legislações aqui, que são pequenininhas, esse aqui, artigo 13 da LDB, artigo 172 do Estatuto do Pessoal do Magistério, e eu ainda faço esse resuminho que está aqui, ó. O próximo slide é o resumo que eu falo para eles assim, ó, tá, eu falo desse jeito, tatua na perna de vocês ou tatua na testa, essas prioridades. Eu não vou abrir mão delas e nem vocês podem esquecer. Aí eu faço a leitura, eu que destaco para eles aqui, ó, do artigo 13 da LDB, que eu chamo de artigo imutável, a LDB renova, muda, esse artigo não muda, porque ele traz com muita clareza o papel do professor e ajuda cada um de nós, especialistas, a não receber grosserias e a não fazer o serviço que não é nosso. Ah, mas a SRE mandou um ofício, mandou um memorando. Eu falo, gente, mas esse ofício, esse memorando, ele não é maior que a lei. O serviço do professor é do professor, ele não é meu especialista. A lei do meu trabalho manda eu fazer isso aqui. Por quê? Olha só que vocês já vão ver aqui, porque que eu já vou cair em algumas partes, tá? Vocês vão ler eles todos, mas eu vou pontuar o que eu preciso fortalecer aqui junto a vocês. Olha o inciso 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Elaborar. Quem elabora plano anual não é especialista. Agora, a SE mandou pronto. Cumprir o plano de trabalho. Quando fala plano de trabalho, nós estamos falando do plano anual e nós estamos falando do plano de aula, tá? Nós estamos falando do plano anual e do plano de aula. Ah, mas eu não vou fazer plano de aula. Você precisa fazer, professor, porque inciso 2 do artigo 13 da LDB. Então, isso aqui é uma incumbência federal. Nenhum professor pode falar que não quer fazer isso aqui. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Veja que aqui é dos alunos. Ninguém falou que são dos alunos que têm mais facilidade. Ah, ó, eu desisti desse menino porque esse menino não aprende nada. Não pode desistir. Enquanto professor, não pode desistir. Estabelecer estratégias de recuperação. Aqui é que o negócio começa a ficar, ó. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Aí o professor fala assim,
esse menino tem dificuldade, mas o especialista ainda não me entregou os simulados para recuperação, não baixou os simulados, ou o especialista não montou o que a gente vai ter que fazer na recuperação. Aí o que vem a pergunta, quem é que diz para essa criatura de Deus que é o especialista que tem que fazer isso? Porque quem tem que estabelecer as estratégias de recuperação é o professor. O especialista pode dar norte, ele pode indicar um site, ele pode indicar um material, ele pode falar, olha, professor, vamos entender essa situação, porque está de fora, às vezes ele tem até uma reflexão mais aguçada. Mas se ele não tiver nenhuma, esse menino vai ficar sem isso? Não pode, porque não é dever dele, não é dever legal dele, é dever legal do professor. Gente, eu friso isso com o meu professor, assim, com essas palavras aqui, que eu faço isso todos os anos, que eu já até decorei. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E agora, olha só, aqui tem a família, depois vocês vão ler. Nesse aqui, no Estatuto do Magistério, eu pontuo e faço uma explicação, tá? Por quê? Esses são deveres não do professor, mas são deveres do pessoal do magistério. Então, aqui, nós temos os deveres nossos, especialistas, dos professores, nós temos o dever da professora regente, eventual, PUB, enfim, o pessoal do magistério, tá? Todo mundo que está na categoria pessoal do magistério, né, estava esperando receber o Fundeb, entra aqui. Só que, por que eu destaco isso aqui? Olha bem, eu coloco assim, ó, elaborar e executar integralmente os programas, planos e atividades da escola no que for de sua competência. O que são atividades da escola? Projeto da consciência negra. Ah, não vou fazer não, porque eu já tenho coisa demais para fazer minha aula, vou participar de projeto. Eu escuto isso de professor. Projeto sobre o meio ambiente. Não vou mexer com esse projeto, não. É uma atividade proposta pela escola? É, pois todos os servidores que se enquadram no quadro de pessoal do magistério têm que elaborar e têm que executar integralmente esses projetos. A especialista montou e fica lá quase que mendigando a participação de alguém. Aí ela fica, gente, especialista, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com essa fala. Em dia de projeto é uma tristeza. Às vezes a gente toma até trauma de projeto. Porque criar um projeto significa carregar o sofrimento para casa. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Aí eu tenho outra coisa aqui, ó. Olha bem. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula e fora dela. A disciplina em sala de aula é da competência do professor, tá? Então, assim, manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula é da competência do professor. Fora da sala de aula é da competência do gestor. Por quê? Porque é questão administrativa. E o especialista trabalha na contenção. Ele trabalha no suporte, planejando ações que evitem a indisciplina dentro da sala de aula e fora. Mas aquilo ali que está estourando dentro da sala de aula, primeiro, gerenciar a sala de aula é o professor. Quando a disciplina, ela estoura, eu estou falando dessa disciplina fora da sala de aula, né, tá? Ou ela estoura dentro da sala de aula, ou ela gera uma disciplina fora dessa sala. Quando são ações leves, a supervisão, ela trabalha na intermediação disso, às vezes em parceria com o diretor. Mas você tem, por exemplo, uma briga entre dois alunos, que é o que mais acontece. E aí nós vamos precisar fazer o quê? Um contato com um familiar. Às vezes ele teve um xingamento, teve uma ofensa, teve uma agressão. Se um familiar resolver recorrer daquela situação, vai precisar o quê? Acionar uma instituição fora da escola. Especialista não tem autonomia para fazer isso. Especialista não extrapola os muros da escola na comunicação, tá? Por quê? Porque nós temos o gestor, e aí nós vamos entender como diretor e vice, tem função administrativa, é quem administra essa polêmica que é instaurada. É o Estatuto do Magistério que trata em disciplina. Então, onde é que está escrito em disciplina? Esse. Aí, quando fala assim, ó, cada um zelar, aí quem que faz a redistribuição dessa lei, do Estatuto? O PPP e o regimento. Por isso que ele está meio. Aí a instância, a escola, tem autonomia para fazer essa organização hierárquica. Quem que vai cuidar do quê? E eu jogo para eles essa síntese aqui, ó. Eu entrego para os meus professores essa síntese da EDB e desse artigo e falo, coloca aí no caderno de vocês. A minha escola, ela costuma dar os cadernos aos professores, agora a orientação falou, né, que as escolas têm que fazer isso,
inclusive com a pastinha, até sugeriu a pastinha, achei aquilo maravilhoso. E aí eu já coloco esses cadernos, geralmente, a gente às vezes já manda com isso aqui já anexado, entrega para eles, a escola entrega geralmente um caderno, a cola, né? Os negócios falam, ó, já colhem isso aí para mim na capa dos cadernos, no início dos cadernos de vocês, porque isso aqui não pode esquecer. E aí eu pontuo para eles assim, ó, quando fala que o papel seu é participar das atividades escolares, nós estamos nos referindo às reuniões, aos projetos, e cada um deve se apropriar da sua função com zelo. Aí eu falo, professores, quando a gente coloca, nós vamos ter a feira de cultura, quem vai cuidar da ornamentação é fulano, cicrano e beltrano. Então, fulano, cicrano e beltrano, pesquisar a ornamentação, organizar e tudo, não vá atrás do especialista para ele poder achar para você um tipo de ornamentação, você tem que se apropriar daquilo com zelo. O outro que ficou responsável pelo repertório é sua função. Você pode até perguntar, você conhece algum site que nós somos equipe, nós trabalhamos juntos. Mas não se esqueça, se ninguém mais se importar com a ornamentação, nós vamos chegar lá tranquilos, porque a equipe de ornamentação, ela se apropriou da fração que cabe a ela com zelo. Isso é trabalhar em equipe, porque aí não sobrecarrega ninguém. Tá? E quando o professor fala, olha, eu não vou desenvolver esse projeto, eu tenho muita coisa para fazer, precisa saber que na escola todo mundo tem, que todo mundo está sobrecarregado, inclusive o aluno. Então, tem que dividir, gente. Aí eu pontuo, elaborar e cumprir o plano de trabalho. Professores, a BNCC, vocês conhecem? Vocês conhecem o CRMG, o Currículo de Referência de Minas Gerais? Vocês sabem por que nós temos uma BNCC e um currículo? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas até hoje eu tenho professor que chega de outra escola e vai lá na internet e acha um plano anual de acordo com a BNCC e me entrega. A primeira coisa que eu faço, eu jogo uma habilidade modificada de Minas Gerais, ela não aparece, porque o currículo nosso já foi adaptado. Então, eu não posso receber um plano anual de um professor que é de acordo com a BNCC. Isso facilitou muito para nós agora a organização da secretaria, né? Então, quem que vai receber plano de acordo com a BNCC? Olha bem, todo mundo, porque a BNCC está dentro do nosso currículo. Mas se eu pegar um plano que só atendeu a BNCC, ele já não atende mais às premissas de Minas Gerais, que já alterou, que já adaptou. Então, o professor, ele sabe disso? O PPP da escola, gente, o professor passa o ano inteiro, ele é capaz de não folhear um PPP, não saber nem, ele dá um tanto de prova, então ele dá um trabalho, ele faz isso, ele nem sabe se o que ele está dando está no PPP, e ele nem sabe que se um pai recorrer do instrumento que ele utilizou e for contrário ao PPP, o pai tem direito de pedir anulação. Então, ele precisa saber, o especialista precisa contar isso para ele. Plano de curso anual, plano de aula, o PIP, que é o Projeto de Intervenção Pedagógica, eu conheço, aí eu falo, olha, professores, façam a si essas perguntas. Eu conheço, eu sei como eles se relacionam, meu trabalho é o resultado coerente dessas orientações, não é não? Então, coloca aí na pastinha suas do Drive. Vocês não têm, eu vou mandar, e eu mando para cada um dos meus professores a pastinha. E falo assim, ó, material de casa, leitura obrigatória, tem que conhecer. Tem que conhecer. Zelar pela aprendizagem dos alunos. O que significa zelar pela aprendizagem dos alunos conforme a LDB? Quem são os meus alunos? Eu preciso conhecer. Porque como é que eu vou ensinar para um aluno uma leitura se eu não sei se ele sabe ler? Então, é um absurdo. Quais as condições de aprender que eles trazem? Quais as limitações que eles apresentam? Quais os objetivos da minha disciplina? Quais os desafios para ensiná-los? Como farei para vencer esses desafios? Como vou avaliar meu processo de ensino? Então, são perguntas, professores, que vocês precisam se fazer. Como que eu vou conhecer os alunos? Na primeira semana, nós vamos fazer o diagnóstico social deles. E aí, gente, eu já explico para vocês. Esse diagnóstico social já foi pedido a mim por vários SREs. Eu agora postei o vídeo no canal. Quem recebeu o e-book já viu. Quando você clica no tutorial, você pode entregar a ficha para o seu professor. Ele clica no tutorial e vai assistir a forma de preenchimento, tá? Ou se você é especialista, quiser clicar e lá e assistir e orientar eles, fiquem à vontade. Então, assim, se quiser adaptar a ficha, ela foi para vocês em PDF e em Word, né?
o que acontece? Eu preciso conhecer. E nós, especialistas, por que esse diagnóstico é tão importante para nós? Esse diagnóstico social. Olha, eu vou chamar um aluno, porque esse aluno, ele cometeu um ato lá de indisciplina, o diretor não está no dia, ninguém está, quem que resolve? Especialista. E a coisa é grave. Aí eu falo com o professor assim, manda ele para mim aqui, assim, uns 2 minutinhos, eu vou lá na ficha dele, eu deixo arquivada. E eu olho assim, quem é esse menino, gente, que mora na casa assim, já aconteceu. Agora eu vou contar para vocês um exemplo, assim, verídico. Aí eu olhei, o menino morava com 7 pessoas, a casa dele tinha sala, quarto e cozinha, tinha um tio acamado, e aí, essa situação caótica, a casa não era própria, e aí, assim, morava com esses tios, não tinha, aí os parentes e tudo, e tinha lá a religião, que eu sei que faz nos rituais, às vezes, né, diferentes. Por quê? Porque eu pergunto tudo isso. E aí eu olhei e falei assim, gente, a realidade desse menino, eu já tenho que conversar com ele de outra forma. Porque a receptividade dele, que eu vou falar, já é meio complicada, por causa do universo que ele vem. Então, eu já, ao invés de chegar reclamando, eu chego e falo assim, tudo bem com você? Hoje você está bem? E aí eu já começo, você vai desarmando. Esse diagnóstico faz isso pela gente, sabe? Os professores precisam saber disso. Zelar, então, pela aprendizagem, gente, esse é o ponto. Estabelecer estratégias de recuperação, o professor tem que se perguntar como fazer uma nova composição para quem não aprendeu. Então, aqui, olha bem, todas as perguntas eu coloco pontuando ao professor aqui que é fundamental da fazer dele, para que ele tome isso aqui como reflexão. Olha o que eu coloco na indisciplina para ele. Como gerencio a sala de aula? Como que eu coordeno essa minha sala de aula? Eu já pergunto aqui, às vezes eu falo assim, professor, você tem uma rotina? Você entra e fala, bom dia, os meninos, tudo bem? Porque o ano vai passando, a pessoa entra, coloca a mochila lá e fala assim, todo mundo sentado aí, tudo cumprimentou, você teve aquele momento? Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Para vocês terem ideia, quando eu cheguei em minha escola, que atende maioria de periferia, os meninos eram aqueles meninos assim que entram, sabe? Vão entrando nas salas, no bairro, me perguntam não sei o que e tudo. E eu vi aquilo que me incomodava profundamente. Eu nunca entro numa sala sem pedir licença, pode estar pegando fogo. E aí eu chego, eu converso, eu conheço, acreditem, os alunos da minha escola pelo nome. Eu não gravo o nome dos pais, é uma coisa fantástica, mas eu sei pelo nome. Eles chegam, eu tenho essa rotina de disciplina na minha sala, eu criei essa rotina. Então eu chego e falo assim, Eredizia, foi tudo bem com você? Bom dia. Aí eu já, hoje, eles chegam para mim e falam assim, dá licença, Eredizia, bom dia. Porque nós somos o maior exemplo deles. Então, eu falo com o professor, você tem essa rotina? Você tem isso mentalizado? Porque o nosso dia é tão tumultuado que a gente precisa ter isso mentalizado. Então, olha, as regras da minha aula são claras. Mas eu apaguei o quadro, os meninos começaram a brigar comigo. Você já acordou isso com os alunos? Gente, eu vou terminar o quadro todo e vai ficar tantos minutos aí, para que eles fiquem espertos. Você conseguiu acordar isso? Então, assim, se não, você precisa acordar, isso não tem isso claro. Olha, como sou o exemplo dessas regras? Como que você, professor, a coisa que mais me irrita é eu chegar na sala de aula e ter o menino sentado na mesa, literalmente, com os pés na cadeira, invertido. Aí, a hora que eu chego, onde é que está o professor? Sentado na mesa do professor. Então, assim, como que eu quero cobrar uma regra se eu não sou exemplo dessa regra? Então, é melhor vocês falarem isso na reunião de planejamento, vocês falarem isso depois. Já aconteceu de eu passar em corredores e bater uma foto da sala e depois eu chamar assim, o professor e falar, professor, olha como estava essa sala hoje. Eu não tirei o professor. Aí ele olhou e falou assim, Heredia, possível que seja a minha sala. Eu falei, pois é, todo mundo que passa no corredor, o que ele tem é o retrato da sala. O retrato da sala diz muito sobre você, então não deixe isso acontecer, não. Os meus alunos ficam ociosos, tá vendo? Sem fazer nada. Pensa nisso, o seu plano cumpre o seu horário? Se sim, por quê? Até que ponto minhas aulas são motivantes para os meus alunos? Considere quem são seus alunos. Então, é para ele considerar o diagnóstico inicial, o diagnóstico social. Por quê? Mas é boa. Quando eu estudava, eu nem tinha essas explicações. Amor, quando você estudava, você era um cidadão numa sociedade X. Esse cidadão agora é numa sociedade Y. Entendeu? Nós temos o maior número de alunos que computam ansiedade, síndrome do pânico e tentativa de suicídio. Então, é para esses alunos que você está dando aula. Então, tem que avaliar para eles. O que eu estou chamando de diagnóstico social? Essa ficha está posta lá para vocês.
e a explicação também está lá, tá? Como é a residência, como ele enxerga. Aí eu vou só explicar que a ficha vocês vão poder ler lá, vocês vão poder assistir o tutorial, mas o que é que eu acordo com os professores? Professores, nesta semana, essa semana de planejamento, essa semana de acolhida, em um desses dias, nós vamos precisar preencher essa ficha, tá? Então, assim, nós não vamos ter horários normais, nós nem precisamos ter horários normais, de repente, pode ser uma coisa atípica, mas eu preciso nomear 1 ou 2 professores que ficarão responsáveis neste dia, tá? O dia marcado, por exemplo, vai ser a segunda, vai ser a terça, pelo preenchimento dessa ficha numa determinada turma. Então, vamos imaginar, se for o regente de aula, no caso do primeiro ao quinto, então que seja o regente de aula, de repente, com um eventual no primeiro aninho, que é mais complicado, que os meninos ainda não sabem ler nem escrever. E aí vocês vão adaptar também, ver quais são as perguntas que são mais interessantes ou não, né? E aí, o que a gente faz? Esses mesmos professores, eles fazem um condensado dessa ficha. Isso aqui fica posto para todo mundo. É lógico que nós não vamos fazer um condensado assim, a estrutura é assim, assim, assim. Mas aqui, ó, por exemplo, você tem acesso à internet? Eu costumo fazer assim, gente, ó. Eu falo com os professores assim, ó. Eu quero condensado dessas partes marcadas. E às vezes eu vou lá e marco assim, ó. Por exemplo, ó, fiz uma asterisco aqui, ó. Você tem acesso à internet? Precisa de auxílio nas tarefas escolares em casa? Se sim, quem o auxilia? Aí eu marco isso aqui, para saber se é porque eu peço no tutorial, eu falo que a gente tem que saber se a pessoa que está auxiliando, se ela é alfabetizada, né? Qual é a sua religião? É a mesma, marca isso aqui também. Aí eu vou marcar alguns que eu considero importantes, né? Assim, para fazer um condensado. Aí os 2 professores que aplicaram, eles vão colocar lá, por exemplo, assim, ó, essas fichas foram aplicadas aqui no sexto 1. Aí eles colocam sexto 1. Aí eles vão fazer a leitura lá e colocam assim, ó, você tem acesso à internet? Eles vão colocar, a maioria dos alunos não tem acesso à internet. Aí nós vamos traçando um perfil daquela turma. Então, dá um trabalho de pesquisa, usando a internet naquela sala é improdutivo. Porque nesse diagnóstico nós tivemos isso. Religião, a maioria daquela sala, que é até interessante listar assim, ó, católico, tal, o professor pode até construir uma fichinha de condensado. Católica, coloca lá a quantidade de alunos que tem, evangélico, espírita, e coloca lá por quê? Para a gente saber quais são as matrizes que tem ali, até mesmo fazer alguns debates em certas datas, né, que nós já sabemos, vem Páscoa, vem Carnaval, vem não sei o quê, vem não sei o quê, então como é que nós vamos debater isso com esses alunos, né? Como que é a rotina de estudos em casa? A maioria dos alunos não tem rotina de estudos em casa, então o especialista já sabe que vai ter que fazer um planejamento naquela turma, porque a maioria não estuda hora nenhuma em casa. Então, é para isso que serve um diagnóstico social, tá? Ela é uma ficha para ser feita com esses alunos maiores, com mais maturidade. Nós não vamos chegar e trabalhar conteúdo de matemática, conteúdo de português, porque os meninos estão chegando. Então, assim, a dinâmica mais interessante de preenchimento dessa ficha que nós fizemos a escola tinha aqueles montes de colchonetes de educação física, e na minha escola, por exemplo, tem um monte de árvores. Então, a gente espalhou essas árvores por lá, pediu que cada aluno levasse um caderno só de suporte, e eles poderiam, numa determinada turma, colocamos em horários diferentes, né? Aí teve turma que desceu. Aí vocês podem pensar em responder essa ficha, porque, ó, como é a sua residência, estrutura? Tem aluno que chora preenchendo isso aqui. Como enxerga a sua residência? Antes, o professor explica o que é para ir em cada pergunta. Antes de espalhar, de levar os meninos, de descer para um outro lugar, tá vendo? Ou então deixa na sala e fala com eles assim, pode até colocar uma música ambiente na sala de aula, uma música assim leve, deixar que eles preencham, que eles pensem, dá o tempo para eles preencherem. O professor, ele pode escolher, depois dessas devolutivas, fazer uma roda de conversa. Por exemplo, o que é a escola dos sonhos? Gente, muita gente colocou que é a escola dos sonhos, é isso e isso. Lá no tutorial dessa ficha, eu explico isso tudo. Eu explico o que deve ser orientado em cada uma dessas perguntas e como que a escola pode trazer isso para as devolutivas. Pontos que são interessantes. Olha, vocês colocaram aqui em disciplina isso, isso e isso. Aí leva o regimento para a sala de aula, a parte, vamos discutir o que é regimento, as regras da escola, vamos entender isso aqui? E deixar que eles conheçam e opinem. Então, esse diagnóstico aqui, ele pode render muita coisa durante os dias de acolhimento. Cada professor fica responsável pela execução do diagnóstico em uma turma, depois é importante fazer o condensado das respostas para traçar o perfil da turma. Esse perfil, gente, ó, da turma, depois com o diagnóstico dele cognitivo, é que eu coloco lá no DED, tá? Eu faço um condensadozinho e coloco lá no DED.
O ideal é que esse condensado de cada turma seja construído por 2 professores. E aí vocês falam assim, ó, gente, eu apresentei agora o diagnóstico social, falei com vocês especialistas assistam ao tutorial, se quiserem já retirem algumas coisas, acrescentem outras, ou então leva desse jeito e fala, professores, estou abrindo para vocês explicar. Vocês acham pertinente, porque nós temos que conhecer o aluno, vocês modificariam alguma coisa? Qual é a sugestão sua? Deixa o professor, mas faz a intermediação, tá? E aí, nós encerramos esse primeiro dia com essa parte do diagnóstico social em que vocês apresentaram os pontos fundamentais, apresentaram o diagnóstico social que vai ser trabalhado com os alunos, fala com os professores que se eles quiserem analisar melhor, dependendo do tempo de reunião, eles podem levar essa ficha, né? E vão solicitar que os professores analisem o plano de curso da disciplina e do ano de escolaridade que irá atender, tá? E idealizem o preenchimento do plano de aula. Então, nesse momento, vocês vão despachar os planos anuais, olha bem, e despachar o modelo de plano de aula que vocês vão adotar. E pedir que o professor, não é que ele leia, ninguém vai ler um calhamaço de 900 e tantas páginas no fundamental, 400 e tantas no médio, em um dia. É que ele pegue a parte dele, por exemplo, 6º ano, e que ele olhe a estrutura, porque tem gente que nunca nem olhou a estrutura. Eu tive professor assim no ano passado, não conhecia, nunca tinha abrido um CRMG. Então, assim, mandar o plano de curso já para ele conhecer. Como é que ele não vai conhecer? Você vai começar a planejar a aula com ele. Solicitar que eles pesquisem formas, olha bem, eles vão pesquisar formas de acolhida para debater na próxima reunião. Gente, aprenda uma coisa, toda vez que vocês deixarem os professores serem coautores de um planejamento, eles vão executar com mais facilidade. Se vocês entregarem tudo pronto, tudo nas mãos de uma organização suas, vocês vão passar o tempo respondendo como é que faz, como que é isso, porque eles não prestam muita atenção no que está sendo falado. Quando eles constroem, eles começam a entender tudo. E eles até orientam os colegas. Então, nunca nós, especialistas, devemos fazer sozinhas, tá? Aí eu pego, vocês já têm a carta na manga, tem um tanto de sugestão de acolhida. Vão chegar dando as sugestões que vocês acharem melhor. E escutem o que eles falaram. Olha, eu trouxe algumas sugestões, vocês vão ver aqui no outro dia, né? Solicitar que pesquisem formas de acolhida para debater na próxima reunião. E aí as formas que eles trouxerem pode enriquecer o primeiro dia, o segundo, pode ser um dos outros, né? E aí cada um deles vai trazer essa sugestão. Pode ser sugerida a um dos participantes que traga um texto para abrir a reunião do próximo dia. É muito interessante. Fulano, olha, alguém se propõe, gostaria muito que vocês, ou que tenham um texto, ou então, tem gente que gosta de escrever, trazer um poema da autoria suas para a gente abrir a nossa reunião de amanhã. Às vezes, eu, por exemplo, tenho uma professora que ela adora compor. Então, ela compõe um poema e ela adora ser um espaço para eles exporem isso. E aí, assim, eu sempre abro e encerro a minha reunião. Quando, às vezes, o dia é muito tenso, eu gosto muito de colocar algumas músicas, né, que são músicas de reflexão. Eu gosto de música gospel, eu acho que traz uma reflexão muito boa. Aí eu coloco os professores para baixarem, assim, a cabeça, ó. Coloca a cabeça de vocês aí sobre a mesa. Respirem bem fundo, porque aí vem aquele cansaço, e aí eu coloco a música com uma letra que já foi bem analisada por mim, e aí eu peço que eles levantem para a gente poder encerrar esse dia de reunião, porque é um dia puxado, né, gente? Por mais que tenha lá o cafezinho, por mais que tenha dinâmica, é um dia puxado. E aí depois, se eu tiver que entregar a lembrancinha do primeiro dia, alguma coisa que a gente sempre faz aquele mimo, né? Aí eu já entrego nessa saída e falo com eles assim, né? Falo uma palavra de ânimo, né? Para que a gente não tenha essa sobrecarga, nós estamos planejando e despeça esse primeiro dia.